Fala pessoal, hoje o Afoitos tem uma edição especial diretamente de Brasília. E o meu convidado reside aqui em Brasília porque é uma das figuras que tem mais experiência no setor público que eu conheço. E já posso chamar de amigo. Então já vou começar apresentando ele, vou falar aqui porque a produção preparou uma descrição maravilhosa. Então, eu recebo hoje no Afoitos, edição especial, aqui diretamente da capital, Fernando Coelho Mitgift. Falei certo, né, Fernando? Perfeito. Que é servidor público de carreira e uma das mentes por trás de uma das maiores revoluções silenciosas da administração pública brasileira, a digitalização total de serviços do Ministério da Infraestrutura em tempo recorde. Entre 2019 e 2021, como subsecretário de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação do Ministério da Infraestrutura, ele liderou o programa de transformação digital da pasta. Um feito inédito que colocou o Ministério na vanguarda da digitalização governamental no Brasil. E qual foi o impacto? Uma máquina pública mais ágil, acessível e menos burocrática para milhões de brasileiros. O reconhecimento pelo trabalho levou um novo desafio, a direção da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, onde continuou a missão de desburocratizar, simplificar e transformar a relação entre cidadão e Estado. Mas por trás dos cargos e números está um estrategista obstinado, com visão de futuro e paixão por inovação de impacto. No Afoitos hoje, recebo esse meu amigo, Fernando, e vou compartilhar com ele os bastidores da transformação tecnológica que o governo tem vivido e também vamos falar da sua função atual, que está à frente da tecnologia da ANAC. Bem-vindo, Fernando Mitgift. Valeu, Serginho. Meu amigo. Se eu errei em Prazer alguma é coisa, meu. me desculpa, mas foi feito com carinho e paixão. Foi muito preciso aí. Agradeço a deferência, agradeço a oportunidade, né? Eu que sou virando seu fã. Você, além de ser um craque em falar de negócios, tem essa preocupação de falar do setor público, que eu acho muito bacana. E é uma honra, cara, estar contigo aqui para falar de governo digital e o que mais você mandar aí. A honra é minha, a honra é minha. Então, eu vou começar a fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente não sabe o tamanho da responsabilidade que você carrega hoje, o que é a ANAC e o que a ANAC faz e o que você faz hoje dentro da ANAC. Tudo bem. A ANAC é a nossa agência reguladora da aviação civil, né? Então, todo o setor de aviação civil passa pelas normas que a ANAC edita e a fiscalização, né? Os serviços que a ANAC presta para que o setor possa girar e ser competitivo, né? Então, todos nós vamos comprar passagem, às vezes reclamamos dos preços, né? Então, as normas que a ANAC edita são para que esse setor seja cada vez mais competitivo, a gente possa ter passagens com tarifas mais módicas, né? A gente possa ter mais competidores, a gente possa ter mais pilotos operando no setor. Então, esse é o grande papel da ANAC, orquestrar e fazer desse setor de aviação civil, que é tão importante para conectar um país continental como o Brasil, né? Funcionar bem, funcionar adequadamente. O Brasil é uma potência na área de aviação civil, né? Nós somos um dos poucos países que produzem aeronaves, então nós temos esse peso, né? A gente é uma referência mundialmente em segurança, né? Representamos o Brasil na Organização Mundial da Aviação Civil com muito louvor, né? Com muita importância. Então, esse é o grande papel da agência. E a gente está lá, à frente da área de tecnologia, promovendo a transformação digital desse setor, né? Então, para que as empresas possam operar, as empresas, os profissionais possam operar, a ANAC tem que fornecer um serviço de certificação, por exemplo, certificação de produtos aeronáuticos, certificação dos pilotos, certificação dos mecânicos, e tudo isso remonta a uma carta de serviços que passa de 100 serviços. Então, a ANAC é um dos órgãos que mais presta serviços. Hoje, no governo federal, são mais de 130 serviços,
são serviços prestados por meio digital. O nosso papel é tornar esses serviços mais simples, né? Uma empresa que quer, por exemplo, operar com táxi aéreo, ela passa por todo um processo que é muito exigente, isso vem de normas internacionais, e o que a gente está fazendo é tornar isso mais simples, mais rápido. Quanto mais empresas operando, mas com segurança, sempre em primeiro lugar, a gente vai ter um ambiente competitivo. Os pilotos também, quanto mais tiver pilotos certificados, né, a gente vai ter um setor mais competitivo. Então, tudo isso são serviços digitais que a gente está cada vez mais digitalizando, tornando mais simples. Recentemente lançamos, né, em dezembro do ano passado, o nosso Super App, exatamente para facilitar todo esse processo, fomentar a formação de profissionais, né? E também atuamos com a parte da segurança. Então, a segurança é o nosso principal valor, né? Ninguém voa se não tiver seguro em entrar no avião, né? Então, também estamos fortemente procurando utilizar dados, inteligência artificial, para ser mais inteligente, olhando esse setor tão complexo, identificando oportunidades cada vez maiores de melhoria das práticas, né, dos mecanismos, fomentar esses nossos atores do setor a adotar cada vez mais práticas seguras na aviação aqui do Brasil. A gente reclama muito dessa indústria no Brasil, né? Mas a indústria aeronáutica e aviação, o Brasil é reconhecido internacionalmente, né? Tanto na parte de tecnologia quanto na parte de infraestrutura e operação, né? Verdade? Sem dúvida nenhuma. E principalmente as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem um fluxo absurdo, né, de trânsito de aeronaves. Se eu não me engano, São Paulo é a segunda ou a terceira, está entre as 10 maiores do mundo, né? As primeiras. Então, eu imagino o peso da sua responsabilidade, porque já é uma indústria que tem tecnologia pesada. Muito. E você ser o responsável pela tecnologia do órgão que regula tudo isso, você consegue dormir? Tranquilo? A gente tem a felicidade de ter um time muito técnico, né? Não só na nossa área, mas os próprios... A agência, ela tem um corpo técnico muito forte, até uma carreira forte. Então, a gente vai se lembrar que lá em meados de 2000, o Brasil passou por um apagão aéreo, né? Foi um momento bastante difícil do setor, e ali começou a se identificar que, olha, a ANAC precisa ser reforçada, né? E várias medidas foram tomadas de permitir que tivesse uma carreira forte, que privilegiasse os técnicos na direção da ANAC, e a ANAC construiu uma governança que hoje é reconhecida nacional e internacionalmente, né? Por isso, por ter sido pedido que os técnicos liderassem desde então, né? E com isso a gente vê que de lá para cá, quanto a gente está se sentindo mais seguro, quanto a gente não enfrenta mais tantas filas, né? A infraestrutura melhorou com todas as concessões que foram feitas, né? Então, a agência tem um papel essencial nisso, e também os gestores que permitiram que a agência se desenvolvesse e criasse esse corpo técnico, essa direção técnica. Essa burocracia dentro do aeroporto, de fila, de até alfândega, também parte da ANAC, ou é outra coisa separada? É Infraero, ANAC, como é que funciona? Dentro do aeroporto tem vários atores, né? Que fazem a anuência de todo o processo, né? Então, essa parte da alfândega é a Polícia Federal, Receita Federal, a parte de vigilância sanitária, tem a Anvisa, então e a ANAC atua mais do lado operacional. Né? Então, das operações. Ela regula esse lado mais operacional. Então, tem vários atores no setor, né? E as próprias concessionárias, que hoje os grandes aeroportos, né, praticamente todos são concessionados, a gente tem a própria operadora com as suas responsabilidades e a ANAC fiscalizando. O Brasil deu um salto absurdo, né, nos últimos 10 anos em termos de gestão pública, em tecnologia. Hoje a gente está exportando tecnologia para o mundo,
né? Eu queria saber como é que foi a sua experiência de pegar, como quando começou lá no Ministério da Infraestrutura, a gente sabe que o tamanho da burocracia que é esse setor, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente tem que falar a verdade. Como é que foi participar desse momento de transformação? Porque hoje é muito fácil, você abre o GovBR ou todos os serviços que o governo digitalizou e tal, mas eu imagino como é que foi pegar tudo isso lá do início e passar por essa transformação digital. Como é que foi tudo isso, esse desafio? É interessante dizer que até a OCDE classifica a adoção de tecnologia e governo em fases, né? Então, você provavelmente lembra que se falava muito de governo eletrônico, Sim. né? E não se fala mais de governo eletrônico, se fala de governo digital. Houve realmente uma transição. O governo eletrônico era quando você começou a ter a Web 2.0, a possibilidade de interagir pela internet, receber formulários, receber pedidos pela internet, né? E é interessante dizer que eu entrei no setor público em 2013, foi bem logo depois daqueles protestos, você vai se lembrar, não é por 20 centavos, né? Lembro. Aquilo foi em junho, eu entrei em agosto de 2013, então eu entrei com isso muito forte na minha cabeça, cara, por que o serviço público é caro e ruim, né? E então eu pude vivenciar isso. Eu ainda cheguei a pegar o finalzinho do papel, então cheguei a analisar processos em papel. Pouco depois já se implementou o governo eletrônico, ou seja, a gente digitalizou o papel. Então você já deve ter ouvido falar no SEI, o processo eletrônico, Aham. né, nacional, que é a ferramenta do processo eletrônico nacional, que reproduz no digital o processo em papel. Ele é orientado a documentos, mas isso foi um movimento importantíssimo. Tirou, né, o cidadão do balcão, né, tirou a dependência do horário comercial para você fazer as suas petições, né, mas continua ali numa sistemática parecida com o analógico, né? Então, isso é o governo eletrônico. Sim. A gente digitalizou os canais e ainda permaneceu com a mentalidade eletrônica, né? E aí veio a filosofia de governo digital, que é a filosofia da centralidade no cidadão. Então, começou-se a beber nas empresas de tecnologia, nas startups, né? Pegar essa mentalidade do setor privado para trazer para o governo. Cara, eu tenho que estar orientado ao cidadão, não basta só digitalizar o acesso, né? Ainda é muito complexo. Você se lembra que para fazer alguma solicitação, você tinha que enviar um monte de documento para provar que você é você mesmo, Verdade. muitas exigências, né? Então, o governo digital vem para tentar trocar dados, simplificar esse processo, e eu pude viver isso um pouco, essa transição, né? Onde, e ali trabalhei em áreas de gestão estratégica, vendo essa parte de dados abertos, né, que é outra medida de transparência, de fomentar a economia de dados no setor. Muitas das startups que surgiram no Brasil bebem desses dados abertos, né, para operar. E em 2019 tive a felicidade de participar ali do Ministério da Infraestrutura, onde nós elaboramos o primeiro plano de transformação digital da Esplanada, né, junto com o time da Secretaria de Governo Digital. Ali nós tínhamos a carteira digital de trânsito, que hoje está no bolso de todo mundo, né? Embarque biométrico em aeroportos, eram projetos estratégicos, Porto Sem Papel 2.0. E ali foi um momento ali na gestão do ainda ministro Tarcísio de Freitas, né? Um time muito técnico, muito se destacou, né, pelas entregas que fez e foi muito feliz de participar desse momento. Então, e podendo contribuir com a agenda maior de governo digital. E que depois eu tive a felicidade de liderar, né? Então, a gente já estava ali num processo de escalonamento, né? Então, o GovBR saiu em 2018 2 milhões de usuários para chegar, hoje em dia, 160, 170 milhões. Então, olha o crescimento exponencial. Assinaturas eletrônicas, né? Começou ali em 2020 e hoje já temos dezenas de milhões de assinaturas sendo feitas. Não é só né? uma transformação digital do governo, é a inclusão digital também do povo, né? Que passa a utilizar Sem dúvida nenhuma. o celular. E isso é muito importante. O conceito de governo digital, muitas vezes, as pessoas acham que vou implantar aqui um sistema, vou aplicar a tecnologia para a tecnologia.
Não, o conceito de governo digital é governar o ambiente digital, é uma transformação digital do setor público. Como é que a gente entende que esse cidadão agora não é o mesmo cidadão de 20 anos atrás? Ele está conectado, ele está em rede, ele participa da política pública. A gente tem que ouvir esse cara, a gente tem que fazer o desenho da política pública, pensando em como alcançar ele, usar todas as tecnologias, dados, quebra muitos paradigmas. Então, aquele mesmo viés do setor privado, transformação digital não é só digitalizar, é como eu me posiciono, entender que o mercado mudou, o mercado não é mais broadcast, o cara participa, né? É a mesma filosofia para governo digital, mudou tudo. É um peso. Você imagina que talvez não, com certeza você vai ser estudado nos livros ou os papers, o que for do futuro, porque você escreveu um capítulo muito importante da história do Brasil junto com o time que estava... Né? Exato, acho que tem que valorizar o time, né? Eu escrevi um capítulo para um livro do IPEA, que foi lançado em janeiro de 2024, exatamente contando um pouco da evolução da maturidade do governo digital no Brasil, né? E isso é legal dizer porque é uma das políticas públicas que a gente não teve desconstrução, que foi considerada uma política de Estado. Então chegava um novo governante, veja, desde 2000 a gente tem medidas estruturantes na linha do governo digital, quando era governo eletrônico ainda, e mudava o governante, não se desconstruía o que tinha para construir algo novo. Então foi sempre uma escadinha. E a gente teve a felicidade ainda, eu estava à frente da secretaria de comemorar, num dos rankings internacionais, a vice-liderança mundial. Mas é um time que foi sendo construído ao longo desse processo, né? Então, mudou a gestão, o time está lá, o corpo técnico está lá formado, e tanto é que, de novo, né, não teve uma descontinuidade, continuou, né, em cima dessa base que já existia. Então, hoje sim, o Brasil é uma referência mundial em governo digital, a gente sim exporta as práticas, né? O case no GovBR é um case internacional, né? O case de identidade de governo, né? Escalar para mais de 100 milhões, que países que têm uma identidade de governo com essa escala, né? Talvez a Índia agora, a China e pronto. Os outros países que eram muito avançados têm muito menos que isso. Eu trabalho com tecnologia há muito tempo também, e aí eu lembro que antes um consultor que trabalha também com tecnologia fora, também faz marketing digital, ele me mostrou lá o modelo de Singapura, antes de ser feito aqui. E hoje a gente, se bobear, tem um governo digital melhor do que eles, até mesmo pelo nosso tamanho, né? Nossa dimensão. É muito mais desafiador, né? Sim, Singapura é uma das referências, mas a gente chegou ali. A gente, até poucos anos atrás, estava indo nos fóruns internacionais buscar benchmarking. Agora, depois a gente começou a... Opa, a gente ganhou agora prêmio, né? A gente ganhou prêmio. Ganhou vários prêmios. Né? Foi nesse ranking do Banco Mundial, fomos reconhecidos com a segunda maior índice de maturidade de governo digital, um estudo com 200 países. Então, o time brasileiro foi realmente reconhecido, foi uma transformação muito grande. Né? Uma honra de ter... Caio Mário, o Luiz Felipe, né? O Luiz Felipe foi meu antecessor, também, né? Que eu sucedi. O Paulo Ebel, né? Antes do... Exatamente. Então, foi realmente tratado como uma política de governo naquele momento, né? E explodiu, né? Assim, a escala foi gigantesca e acho que verdade. O Brasil colhe os frutos disso, né? Vocês têm ideia do tamanho da economia que isso já gerou? Sim, a gente tem um cálculo, tem um método para calcular, tanto do ponto de vista do cidadão, que deixa de se deslocar, que deixa de perder tempo, então se faz uma estimativa com o salário médio, o tempo que se perdeu. Todo o plano de transformação digital, ele começava com um diagnóstico. Pegava-se a carta de serviço daquele órgão e fazia um diagnóstico, todo o serviço. Tinha um censo de serviço, esse órgão presta esse serviço aqui e fazia. São quantas pessoas que se usa para prestar esse serviço hoje? Quanto tempo leva? E várias métricas vários parâmetros eram coletados antes de fazer a transformação. E a gente acompanhava todas as iniciativas de transformação digital e no final fazia nova mensuração. Então esse serviço foi transformado, saiu desses parâmetros para esses parâmetros. E aí, aplicava todos esses cálculos
E aí tinha todo um modelo econômico por trás disso. E a gente chegou, quando eu saí, da ordem de mais de 4 bilhões Nossa. anuais de economia, somada a economia para o cidadão e para o governo, né? Isso é uma bola de neve, né? Então, esses 4 bilhões Hoje em depois vai dia, se multiplicando. Eu não tenho acesso aos números atuais. fora a segurança, fora transparência, Exatamente. tudo, né? Que não tem Redução de volta. fraudes, né? Exato. Então, tudo isso são consequências desse processo, que continua, né? Felizmente. Sim. Se você pudesse determinar qual foi o maior desafio a vencer para digitalizar, foi o desafio cultural, foi o desafio realmente operacional? Qual foi o maior desafio? Eu acho que o desafio, tendo, né, a liderança comprometida, quando não se tem, esse é o maior desafio. No caso, nós tínhamos a liderança comprometida, né, do governo como um todo, apoiando toda essa transformação. Então, tendo essa liderança comprometida, eu acho que o segundo maior desafio é cultural. É a mentalidade, é entender de fato o que é essa transformação digital em governo, né? Sair daquela visão de silos, de olhar para o processo e começar a trazer o cidadão de fato, fazer o redesenho dos processos, dos serviços centrados no cidadão, né? Entender ele como um todo, né? Porque, assim, uma das características dessa fase de governo digital é a busca até pela proatividade, né? Que a gente chama a personalização, o governo proativo e personalizado. Então, um exemplo do seguro-desemprego, né? Você é demitido, o seu empregador vai lá no E-Social e registra a tua demissão. Poxa, ali eu tenho um gatilho que dispara uma jornada, a jornada do desempregado. Isso é um gatilho para várias políticas públicas, uma jornada em várias políticas públicas. Então, o próprio seguro-desemprego, eu não precisaria ter que esperar esse cara vir e solicitar, né? Eu poderia, ter um gatilho aqui, eu vou calcular e vou oferecer proativamente para ele. Então, cidadão, identificamos aqui que você foi, né, teve o seu contrato rescindido, né, nos solidarizamos com a sua situação. Se você quiser usar o seguro-desemprego, está aqui, basta você concordar, validar a sua conta e vai ser depositado. Já simplificou muito desse como era antes. Hoje, quando você solicita, já é muito mais simples do que era lá. Mas, precisa pedir? E por que a gente não faz isso? Sim, tem para algumas políticas já é feito, né? A gente precisa ganhar escala, né? O próprio Super App da ANAC tem essa filosofia de ser proativo e personalizado. Então, você é piloto, né? Você sabe das fases, é um processo longo para se tornar piloto. E até então, ou você contava com o despachante para te orientar quais eram as fases, né? Ou então você se perdia muitas vezes, demorava mais tempo por não saber. Então, a gente colocou tudo isso numa única interface e, baseado nos dados, a gente identifica qual fase que você está e te orienta qual a próxima etapa. E você faz tudo no aplicativo. Então, é essa abordagem proativa e personalizada. Não deixar o cidadão perder tempo, ou perder dinheiro, ou perder benefícios, porque a gente orienta mal, né, o que ele tem direito e como é que ele acessa aquele direito, né? Então, existe todo um movimento para isso, é um movimento que passa pelo que a gente falou. Assim, os órgãos têm que entender, têm que se preparar para isso. Não é simples você virar essa chave, né? É o que todas as plataformas fazem, né? A abordagem proativa, a oferta proativa. Você pesquisou um liquidificador no Google, a próxima página que você entrar vai ter as ofertas. É a mesma coisa, a mesma filosofia. Então, você tem que preparar dentro do serviço público, dentro dos órgãos, não só as áreas de TI, né? O gerente do serviço, o gestor do serviço, ele tem que começar a ter essa mentalidade. Hoje, a maioria dos gestores pensam no processo dele, né? Então, primeiro a gente tem que ter essa mentalidade, a cultura que você comentou. Então, é um desafio muito grande ter essa cultura e depois se preparar para isso. Então, para a gente fazer um super app, a gente teve que mudar a arquitetura de serviço, criar um barramento de microserviços. Aquilo que era vários sistemas que você tinha que entrar para fazer cada parte da sua jornada, a gente descomplicou num barramento de serviço e reconstruiu a jornada de forma proativa e personalizada nesse super app, né?
Então, não é tão simples. Não. Primeiro você tem que Além entender, de não ser simples, é difícil isso. você tem que ter uma Imagina. estratégia, né? Pensar nessas transformações, pensar na forma que você desenvolve. Então, no ANAC, a gente criou, né, a filosofia de startups, que é a ideia de pegar um desafio complexo e, ao invés de já sair codificando, fazer, mais uma vez, o que as startups fazem. O que elas fazem? Em startup, temos realmente um problema? Vamos pesquisar esse problema, vamos validar se há um problema. Há um problema. Qual o próximo passo? Eu tenho um produto que as pessoas querem, que realmente resolve aquele problema. Então, o design e prototipação. Então, a gente criou um processo de design e prototipação que você testa primeiro a ideia, a sua tese de solução daquele problema, antes de sair codificando. E aí você traz o usuário para esse momento, traz todas as pessoas, todos os atores relevantes para aquele contexto, e você vai para a etapa de codificação só depois que você já reduziu muito as incertezas, né? Que é a filosofia das startups. Sim. Você só aposta... MVP. MVP e OVP, se você comprovar, sem gastar muito, com um protótipo que realmente ele, com menos incertezas, resolve aquele problema, né? E, cara, isso funciona demais para o setor público, você tem a ver com a eficiência do gasto, né? Então, a gente criou 7 startups na ANAC e o time comprou e estamos agora, né, dia 1º de agosto. Uma das coisas que a gente colocou nessa estratégia digital a gente fez um diagnóstico e existe um ranking de qualidade de serviços públicos editado para a Secretaria de Governo Digital. E é baseado na nota de satisfação dos usuários. Então, o usuário vai lá, consome um certo serviço público e aparece 5 estrelinhas no final, né? Você vai lá, marca a sua avaliação. O imposto de renda é um que bombou, né? Você termina o imposto de renda, está lá as 5 estrelinhas. E a ANAC vinha numa posição 65º entre 84 órgãos no final de 2023, e a gente falou, poxa, a ANAC está acostumada a liderar várias coisas, a líder em governança, a líder em programa de gestão, trabalho remoto, não sei o quê. Essa posição está desconfortável. Então, vamos juntos traçar aqui uma estratégia para liderar isso. Então, lá em 2023, colocamos numa estratégia, publicamos a intenção de sair 65º para primeiro. E estamos no meio disso, é um plano até 2026, e agora, em agosto, viramos em 9º. Então, saímos da 65º, viramos em 9º, e o caminho está traçado aí para chegarmos no nosso top 1. Tudo isso com fazer o diagnóstico, entender o modelo, criar essa nova arquitetura, criar o método, as startups, o design centrado no cidadão, para conseguir chegar do outro lado com esse moonshot, né? Essa grande transformação de sair ali de uma posição desconfortável para estar liderando a qualidade de serviço na visão do cidadão, né? Então, não basta a gente achar que é bom, o cidadão tem que ir lá e atestar, né? O Super App está hoje com 4,9 no Android, na loja do Google, na Apple Store 4,8, então são soluções de altíssima satisfação. Quantos downloads já? Deve estar com mais de 10 mil por aí. 10 mil, tá uma nota boa. Se você for pegar... Hoje ele está circunscrito aos profissionais de aviação, né? Sim. Então, que é um público relativamente pequeno, se a gente olhar a envergadura do GovBR, né? E bem aderente também à tecnologia, né? Exatamente. Agora, você que tem essa visão ampliada. Outro dia eu até estava falando com a minha assistente da parte financeira lá, no escritório, que eu estava revalidando o meu certificado digital pessoa física. Já tinha feito o da pessoa jurídica. E aí já você começa a avançar muito, você já não quer mais esperar, você não quer mais revalidar, você acha tudo, né? A tecnologia vai te deixando cada dia mais acomodado. E mais prático, né? O que você enxerga nessa visão ampliada que você tem? O que mais que a gente tem que evoluir para facilitar a vida do cidadão? Então, eu acho que a gente já tinha esse desafio de ser proativo e personalizado, eu acho que é o desafio da vez, né? A gente digitalizou muito, saiu de 1.000 serviços em 2018 para hoje em dia, só no governo federal, né? 4.500 serviços digitais na carta do GovBR. Cara, mas são 4.500. Digitalizou, golaço, economizou pra caramba. E
tem uma consultoria que fala, né, é a hora do pós-digital. Não basta só digitalizar, não é mais suficiente. A gente tem que agora ser mais simples, pensar na jornada, Exato. pensar acima dos silos. Então já tem essa pegada que eu acho que é a bola da vez. Como é que a gente se torna mais proativo, personalizado, simplifica para o cidadão o acesso ao serviço público. Essa é uma. Só que essa onda ainda está rolando e veio uma outra onda por cima, que é a onda da IA. Isso. Né? Então você hoje tem um assistente, vários assistentes do teu lado, que são, né, os modelos de IA, ChatGPT, Gemini, etc, etc, que estão nos acostumando mal, né? No bom sentido, aqui estão nos acostumando bem, na verdade, né? Ou seja, a gente tem um parceiro ali para várias coisas, né? Já tem IAs que você dá uma missão para ele se planeja, faz, daqui a 15 minutos você volta lá, já tem uma proposta. Então, o governo digital é sobre gap de expectativas, né? Então, você tinha lá as plataformas digitais se desenvolvendo com soluções muito simples, né? Todas elas que rechearam nossos aplicativos, e o governo estava muito complexo. Então, veio toda a onda de governo digital e cria-se uma expectativa sobre os governos, né? Um cara que se quebra o liquidificador no fim de semana, ele vai lá em qualquer plataforma dessa, pede na segunda-feira, tal, é entregue, ele não vai aceitar ir para um balcão, não vai aceitar esperar 15 dias, 30 dias para um serviço de governo. Então, você cria um gap de expectativas. O governo digital foi para tentar reduzir esse gap. E agora vem a IA. Então, aí temos esse novo desafio. Como é que a gente agora, além de ser proativo e personalizado, a gente consegue conversar e facilitar a vida do cidadão como um agente desse de IA que a gente vê Ciência, integrando dados, né? Falando disso, integração de dados, como é que você vê essa questão, eu acho que já está até atrasado, né? Da remuneração dos dados. Para mim, é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. A questão da privacidade ela é complexa, né? É uma das coisas que acho que trava um pouco essa agenda, né? Mas eu acho que é uma questão de maturidade, né? Para todos entendermos que é um imperativo. A Europa, por exemplo, olha para a economia de dados de uma forma muito estratégica, né? A gente acompanhou lá o desenvolvimento do Data Act, né? Ou seja, eles estudam isso desde meados da década de 2010 e criaram normas, criaram mecanismos como os data spaces, né? Os espaços de dados, permitem que o governo possa ofertar dados cobrando por isso, porque, né, os governos já têm o desafio de compartilhar dados abertos. Isso é por lei, é obrigação do governo ofertar os dados abertos para que todos possam acessar, para transparência e até mesmo para girar negócio. Só que hoje, dados abertos não é mais suficiente, né? Então, você tem vários dados em governo que, se você desse poder para o cidadão, com consentimento, compartilhar, facilitaria a geração de vários negócios, né? E aí nós temos o desafio de orquestrar tudo isso, vencer os desafios da privacidade. Então, como é que a gente provê um controle suficientemente seguro para isso? A Estônia, por exemplo, faz isso muito bem. O governo provê para o cidadão um controle muito grande sobre os seus dados e, com isso, ele permite que o cidadão compartilhe os seus dados com o setor privado também, né, que é o que a gente chama de governo como plataforma, né? Como é que a gente habilita essa troca para que a economia de dados gire e você consiga vencer isso? E ao invés de, às vezes, de ficar nesse debate, privacidade, controle, cara, dá logo... Não tem volta. Não tem volta. Tá na Constituição, nas garantias fundamentais. Vamos ofertar o controle, então dá a chave na mão. Eu fazia uma brincadeira na Secretaria de Governo Digital, que é o seguinte: se você pesquisar privacidade, eu não sei como é que está hoje, mas vai aparecer um monte de cadeado, né? Proteção, proteção, proteção. Eu falava, cara, tem que ter proteção. Mas vamos dar a chave na mão do cidadão. Vamos fazer a privacidade orientada ao titular, né? E toda a política de privacidade que eu possa opinar, e pude opinar no CERP, na DataPrev, nos órgãos que eu passei, eu falava, cara, a gente tem que ter inventário,
todos os controles, né? Mas, cara, vamos pensar aqui que a gente vai dar de facilidade. Porque um dos princípios da LGPD é a autodeterminação informativa. E a gente está indo muito na linha de, cara, vamos cercear tudo. Cercear não, proteger, mas às vezes fica tudo muito travado, né? Eu particularmente, sempre que posso, trago essa pegada. Vamos orientar para o titular. E tal, porque não tem jeito. Isso, na verdade, até facilita, traz mais segurança, porque aí você traz a proteção, e a proteção ela é para todos. Exato. Né? Hoje em dia, quem se protege é quem tem mais dinheiro, quem tem mais acesso, protege mais. Perfeito. Fica menos exposto, digamos assim. Exatamente. E, além disso, traz mais aprendizado, para que você possa ter serviços mais qualificados, mais eficientes, né? Mais de acordo com a sua necessidade. Exato. Às vezes parece que tem um tabu assim, privacidade. Ninguém quer compartilhar seus dados. Não, às vezes você quer compartilhar para ter a facilidade, né, num determinado serviço. Vou dar o exemplo da biometria para embarque. A gente trabalhou, né, no projeto do embarque biométrico, né? Teve um debate sobre privacidade, né? Mas várias pessoas queriam, eu quero compartilhar meu dado biométrico, que é um dos dados, né, sensíveis, para eu poder fazer um embarque mais expresso, né? Então é um exemplo em que a gente pode ver uma parcela da população pode ver valor em compartilhar seu dado. Outros que não querem, tem que ter essa possibilidade de travar, e a gente tem que proteger para que acesso indevido não sejam feitos. Se você está na internet, você está exposto. E as empresas que te oferecem serviço, elas têm todos os seus dados e fazem o que querem com os seus dados. Não é verdade? É verdade. Então, assim, não adianta. É melhor isso ser um projeto de Estado, né, do que ser um projeto privado. Né? Exato. O Estado tem dever de proteger, com certeza, mas também pensar na facilidade dos acessos às políticas. Então, eu acho que essas duas coisas devem evoluir juntas, mas tudo é maturidade, né? Eu entendo que o Brasil tem avançado, os órgãos têm avançado na implementação dos controles de segurança, nas práticas de proteção de dados, e possivelmente a gente comece a ver esse novo olhar. Né? Beleza, acho que está bem protegido agora, vamos pensar no titular, vamos dar o controle para ele, permitir a portabilidade desse dado, né? Fazer a economia de dados girar, né? Que ainda mais com a IA, o negócio vai explodir. Você falou né? da IA, a IA vai realmente roubar o emprego de todo mundo? Essa é uma pergunta, né, de 1 milhão, né? O que eu acho? Eu acho que vai roubar muitos tipos e vai criar outros, como sempre aconteceu com inovações, né? A dúvida é se é o balanço disso, né? O que eu tenho visto hoje é que a demanda por profissionais de IA que possam implementar essas transformações nas empresas é muito grande. Uhum. Então, você já tem, sim, vários cases. Em governo ainda não vejo, mas a gente acompanha no setor privado vários cases de áreas de vendas sendo bastante reduzidas, né? As áreas de atendimento de primeiro nível tendem a ser muito reduzidas. Então, tem alguns trabalhos que a gente vê que é questão de tempo ter uma redução dos empregos, mas, por outro lado, pensa em todas as organizações públicas e privadas que precisam fazer essa transformação da IA, que a IA traz, né? Essa mentalidade agêntica, né? Vai demandar muitos profissionais com essa capacidade, né? Tem que distinguir um pouco a briga das Big Techs da briga de nós, organizações mortais aqui, né? Nas Big Techs, a corrida é outro ritmo, né? Já se fala ali que elas, a IA já está aprimorando o próprio código, então é um negócio que é difícil até de acompanhar. Mas nós, réis mortais, que ainda estávamos na transformação digital, muitos de nós, né, agora tem que começar a pensar na transformação que a IA também traz. Então, isso demanda novos profissionais, né?
A gente tinha já a demanda por desenvolvedores, agora a demanda por profissionais que sabem desenvolver agentes de IA. Então, eu acho que nesse início, esse balanço ainda é bem equilibrado, né? A minha visão é que quem é bom, quem é profissional, quem estuda, quem só vai facilitar. E quem não for qualificado vai ficar fora do, do mercado de trabalho, porque cada dia mais você vai precisar se especializar, você vai precisar estudar e entender de tecnologia o mínimo possível para você poder estar qualificado ao mercado de trabalho, né? Exato. Eu acho que tem um trade-off aí que é assim. Em muitos lugares você vai reduzir, assim, não tem jeito. Algumas profissões. Mas em outras, o profissional que usar IA, ele vai ser muito mais demandado, porque determinado tipo de atividade que antes estava restrita a grandes empresas ou grandes órgãos, com a IA e com você tendo a possibilidade de ter agentes fazendo aquele trabalho, aquela atividade vai ser democratizada para muito mais organizações. E dificilmente você vai ter a IA, digamos, pura rodando. Em algumas aplicações sim, mas em geral você vai ter que ter um profissional, pelo menos, orquestrando aqueles agentes, pelo menos a médio prazo. Eu não vejo a gente pegando uma atividade de uma organização e colocando 100% ela agêntica, né? Se fala da relação homem-agente, né? Então, já começando a surgir esses OKRs, né? Qual que é a tua relação agente por empregado? Qual que é dentro da organização como um todo, em cada área, né? E que tipo de atividade é mais agêntica, né? Então, mas dificilmente você vê uma atividade 100% agêntica. Você vai ter que ter alguém gerindo, porque é muito complexo, pode sair do controle, tem que ter alguém supervisionando isso. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, às vezes você fecha numa grande empresa, diminui a quantidade de colaboradores, porque você implementou agentes, mas às vezes esse cara aqui, se ele entende que ele pode aplicar aquilo, ele vai para uma empresa que antes não tinha e implanta com o IA aquela atividade lá, sei lá, uma gerência de projetos, uma gestão estratégica. Você começa a viabilizar, por meio de agentes, essa democratização. Organizações que antes não tinham acesso àquele tipo de serviço poderem ter essa. Então eu vejo esse trade-off. Às vezes diminui nas grandes, mas você prolifera a quantidade de organizações que passam a ter acesso àquilo, né, por meio dos agentes, por meio da IA. Agora, um papo menos cabeça. Em quanto tempo eu vou poder pegar um Uber por aplicativo, um drone por aplicativo, como se fosse Uber? Caramba, a gente está vendo aí a evolução dos eVTOLs, né? Que é o drone para passageiros. Eu particularmente não acompanho tão de perto, as áreas mais finalísticas têm acompanhado o desenvolvimento desses produtos aeronáuticos, então eles passam pela certificação da ANAC. Mas se fala aí de alguns poucos anos, a gente começar a ver as primeiras aplicações práticas, comerciais, né? Mas no início costuma ser um pouco lento, né? Até virar realmente escalar, né? E ser algo mais acessível para mais gente. Então, eu acho que ainda vai alguns anos, talvez uma década, para a gente começar a ver isso mais acessível, né? Mas é uma transformação grande que vem por aí, né? Porque daqui a pouco esses veículos são autônomos e daqui a pouco você começa a otimizar muito o tráfego aéreo, né? Então, não é um papel da ANAC, é um papel do DSEA, a administração do espaço aéreo, e o DSEA, pelo que a gente tem acompanhado, tem investido pesado, está acompanhando de perto mundialmente esse movimento e vai ter que ter novos controles, né? Não dá mais para ser um controle manual, né? Então, pensando que depois desse tempo, que eu não sei exatamente qual é essa coisa em placa, é outro patamar de mobilidade urbana, né? No início vai ser mais urbano, né? Sim. Vai ser outro patamar de mobilidade urbana, né? Em relação ao que a gente tem outro de helicópteros. Né? A gente já tem visto iniciativas dos aplicativos de entrega, né? iFood e tal, por drone.
Isso também deve se ampliar muito, né? Com certeza, acho que já se fala disso há, sei lá, 10 anos, né? Acho que agora começa a estar mais comercial, mais escalável, né? Então é isso, tudo que é automatizado tende a ser mais produtivo e tudo que é mais produtivo não tem como. Escala uma hora, assim que você elimina algumas barreiras da tecnologia, ele vai escalar, né? E acho que vamos ver isso para passageiro também, com algum delay em relação às cargas, mas é bem provável que a gente ainda, a nossa geração, veja essa transformação, eu acredito. A gente teve a Revolução Industrial, veio a Revolução Digital com a internet, a gente agora vive sem sentir muito a revolução da inteligência artificial. Cara, assim, o que você enxerga pela frente? O que mais você enxerga? Tem a evolução agora dessa toda a tecnologia da inteligência artificial e o que vem pela frente? O que a gente pode esperar? Olha, como a gente estava lá no início da internet, tinha dificuldade de enxergar o que vinha além, eu acho que nós estamos um pouco assim com a inteligência artificial, né? Ou seja, o que aconteceu lá foi que um novo conjunto de organizações mais preparadas para esse novo cenário surgem com soluções que a gente tem dificuldade até de estimar hoje em dia, né? Esse mundo que nós estamos, que se fala dos agentes, né? Daqui a pouco a gente está falando de ter agentes pessoais, o meu agente conversa com o teu, trata coisas mais transacionais e a gente entra no one-to-one quando precisa. Isso vai estar entre organizações, você vai ter machine to machine fazendo transações, já se fala disso, né? E quando esses agentes falam diretamente entre si, é outra linguagem, não é a nossa linguagem que é cheio de ineficiências, né? E eles já falam num protocolo específico, então, cara, é muito difícil entender onde vai parar isso. Porque a gente, como ser humano, não dá mais conta da quantidade de compromisso e tempo e gerenciar tanta coisa. E aí, quando você coloca o seu agente pessoal para gerenciar tudo que é rotina, ou que seja burocrático, que seja, né, tarefas repetitivas e tudo isso, imaginando o tempo que a gente volta a ganhar qualidade de vida, Total. né? E além disso, eu passo a negociar dormindo, vender Exatamente. dormindo, resolver problemas dormindo. Pensa conteúdo. Conteúdo, a facilidade, o custo para gerar conteúdo vai tender a zero. E tudo que tende a zero tende a ter uma produção ao infinito. Veja os vídeos que já está se produzindo no VEL 3 lá, né? É absurdo. É absurdo. Então, é muito difícil entender o que vem depois, né? A gente está numa fase das redes sociais, né? Onde a gente consome conteúdo, já é muita coisa, muita informação para assimilar. Daqui a pouco é conteúdo infinito. Você vai ter infinito. o seu... E behavioral, né? Por você. Então, é bastante complexo entender o que vem depois. Imagina a produção de filmes, seriados e tudo isso. Eu investi numa empresa de tecnologia que faz inteligência artificial, chama Jarbas. E agora a gente está lançando um braço, uma tecnologia específica para facilitar a produção de conteúdo para a publicidade. Então, a gente, obviamente, cria todo o mote da campanha, faz a mesma coisa, o brainstorm, a gente, né, cria toda a parte de planejamento, a gente insere isso dentro da tecnologia, e a tecnologia desenvolve toda a campanha, os cards, os call to action, tudo, as imagens, os vídeos, tudo automaticamente. Para os diversos canais. Para cada canal, o seu formato. Então, e com isso a gente ganha tempo, erra menos, mais eficiência, e a gente lá já vai lançar isso para o mercado. É isso. Como essa atividade tem várias, né? Tem várias. Tudo que hoje tem a ver com processamento de texto, de imagem, daqui a pouco está avançando para música, daqui a pouco está tão fácil quanto isso. Então é um mundo que é difícil imaginar, cara. É muita transformação. Você acha que vai ter o tempo
que a gente vai ter tudo praticamente autônomo, a gente vai voar com um avião 100% autônomo, andar no carro 100% autônomo, e como é que a gente vai confiar nisso tudo também, né? Porque se der um bug, alguma coisa... Esse é o grande desafio. Como eu falei, tudo que gera mais eficiência é inevitável que aconteça. É questão de tempo, mais tempo, menos tempo. O carro autônomo, eu acho que não tenho dúvida que tende a avançar para isso, porque reduz acidentes, né? Simplifica a vida, né? Eu já peguei o táxi autônomo e tal, mas dá um medinho. Dá medo. Dá um É medinho. porque tá só ele. Agora, no medida que a maior parte dos carros são autônomos, a sincronização disso vai ser outra. Não vai ter trânsito. O trânsito vai ser muito mais coordenado, né? Os acidentes vão tender a zero. Então, cara, quem não quer isso? Né? Você vai trabalhando enquanto você vai... Quando você precisar ir fisicamente, né? Você não vai estar precisando dirigir, você pode ir trabalhando no caminho, ou lendo, Mas ou você tem aprendendo. coragem de embarcar num avião 100% autônomo, sem ninguém? Cara, os aviões hoje são praticamente autônomos, mais né? seguro, imaginando que tem uma pessoa lá dentro da cabine. Eu acho que não chegou lá ainda. Acho que a tecnologia para esse ponto, mas acho que vai chegar, né? É questão de tempo. Não sei, eu acho que talvez para o setor de aviação comercial, eu acho que deve demorar mais, né? Porque são muitas vidas envolvidas. Mas, cara, acho que o setor de aviação geral, táxi aéreo, daqui a pouco... Já tem muitas operações com um piloto só, né? Sim. Então, assim, pensando mais a longo prazo, eu acho que vai ser natural. Vai ser natural. Vai ser natural, vai estar tão mais seguro. Aí vai depender muito da regulação. Mas, bem a longo prazo, eu acho que a tendência é tudo ser autônomo. Fernando, eu gostaria de um dia me convidar para conhecer lá a ANAC, para ver Já está convidado. Com os próprios olhos. E até, de repente, o que puder, né, a gente gravar e mostrar aqui no podcast. Eu acho que deve ser uma curiosidade de todo mundo que gosta de tecnologia e principalmente do setor de aviação, que eu sou muito fã. Gosto de pilotar também, então para mim seria um prazer visitar. Vamos combinar, sem dúvida, será um prazer tê-lo lá conhecendo e disseminando, né, mais informações sobre o setor, que é a nossa... Nós queremos que a sociedade se envolva, que tenhamos mais profissionais, então é legal ter você que tem essa propriedade de ser piloto, né, incentivando, às vezes, outras pessoas que possam querer. Vamos combinar algo nesse sentido. E todo mundo precisa, porque a maioria das pessoas, até mesmo as pessoas que trabalham no setor da aviação, não tem ideia do tamanho da responsabilidade que a agência carrega e a quantidade de tecnologia que tem por trás do setor de aviação que deveria ter. Os riscos envolvidos, nacional, né? Os riscos. Perfeito. Precisa valorizar. Agora, a gente chega no final aqui do nosso podcast, tem uma pergunta que a gente sempre faz. E aí, com certeza, você, que nem eu perguntei se você dorme, porque o tamanho da responsabilidade que você carrega e o seu currículo, né? Sua cabeça é diferenciada, tenho certeza. E aí, a pergunta é: o que te deixa afoito? Deve ser um monte de coisa. Caramba. Afoito do lado destemido, corajoso e vontade de fazer, porque o afoito é isso, quem é afoito para levar o Brasil para frente. Você é um dos caras que fez isso. O que me deixa afoito é esforço jogado fora, esforço em vão. Né? Então, eu tenho mais tempo ainda de setor privado que de setor público. Eu trabalhei 14 anos no setor privado, estou com 12 no setor público. Então, eu trabalhei na área de vendas, área de marketing. Então, eu tenho a pegada do valor. Cara, tudo que eu tenho que fazer tem que produzir algum valor. E, às vezes, a gente vê no setor público esforços pelo meio, pelo esforço, né? E isso me deixa afoito. Eu não posso ver... eu quero atuar para transformar, então eu sempre me coloco à disposição para os meus colegas de outros órgãos, dei alguns cursos, inclusive, em outros órgãos, porque
eu vi essa coisa de um prisma muito, muito alto, né? Vi de cima toda essa organização e vejo que a gente precisa ter esse foco no impacto, no cidadão. As políticas públicas têm que ter mais esse foco no impacto, né? Pensar menos no processo. Então, às vezes, eu vejo muitos processos, muitas políticas públicas com o jeitão antigo e isso me deixa afoito. Eu quero ver uma transformação, eu me disponho, isso me deixa bastante inquieto. É aquela mentalidade lá do junho de 2013, né? Não é por 20 centavos, aquilo não sai da minha cabeça, isso me deixa afoito. Eu sou igual. Quando eu tenho um dia improdutivo, para mim é mortal. Exato. Mortal. Se eu acordei e não produzi, ou eu tentei, pior ainda, se eu tentei e não consegui por causa de terceiros, é pior ainda. Então, mais ou menos essa isso aí. A mesma. Fernando Mitkift. Excelente. Mitkift. Excelente. Para mim é uma honra ser seu amigo, te receber aqui no podcast, de verdade, porque Honra é pela minha. sua história profissional, eu respeito muito pessoas que eu admiro. Eu não consigo conviver com pessoas que eu não admiro. E você entrou para a lista de profissionais que eu admiro, então prazer ser teu amigo, te trazer aqui no Afoitos, e espero que seja só o primeiro. Quero te trazer mais vezes aqui para o nosso podcast, que tem o dever de levar mais conteúdo de qualidade para as pessoas que estão nos assistindo. E esse conteúdo, ele é gratuito para você, então valoriza, compartilhe, clica no sininho, espalhe, porque a gente faz com muita responsabilidade e carinho para vocês, tá bom? Fernando, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Sérgio, por a oportunidade de estar conversando contigo aqui nesse teu programa, que a admiração é mútua, né? Como eu falei, você é um craque no que faz e ainda tem esse olhar para o setor público que é raro e eu valorizo muito. Então, é um prazer, sempre que quiser, estamos à disposição, vai ser um prazer estar aqui contigo e vamos combinar essa jogada lá na ANAC. Vamos sim. Vai ser um prazer. E você que é cidadão, você também deveria ter essa preocupação do setor público. Eu falo para todos os meus amigos que reclamam do Brasil, reclamam desse país, se eles já vieram a Brasília, se já vieram conhecer o Congresso, já vieram conhecer, né, essa máquina pública gigantesca que existe. Porque se você não vier aqui, você não tem direito de reclamar, porque o cidadão ele tem o dever de cobrar e conhecer como funciona o Brasil. Então, por isso que a gente faz isso, levar esse conhecimento para todo mundo que pode conhecer melhor como funciona o nosso país. Perfeito. Conte comigo nessa jornada. Muito obrigado, Fernando. E um abraço, a gente fica por aqui. Mais um Afoitos. O próximo, a gente se vê logo, logo. Um abraço.